E hoje nosso StarCast está muito, muito mais que especial, certo, Marcelo? Super especial, ela está de volta, olha ela! É a parte 2, série 2. Com quem? Com quem? Sueli Calafiore e o nosso convidado especialíssimo, ganhador de um super concurso nacional, não é isso? Lucas Caslu. E vamos falar de moda, de cultura e de todos os bastidores desse concurso que foi, assim, super incrível, né? Com resultados, assim, ó, maravilhosos. Verdade, estou muito feliz, né, de poder cumprir com a nossa promessa de estar aqui. Demoramos tanto e conseguimos, né, uma sequência de encontros e do nosso bate-papo super gostoso e muito feliz, né, com o Lucas estar comigo hoje aqui para a gente poder falar sobre a importância da moda autoral para Goiás e nacionalmente, a conquista de um prêmio nacional, que isso é muito importante para a moda goiana, né, Lucas? Super feliz com o convite, super feliz de estar aqui hoje com vocês, principalmente por esse motivo, né? E é isso. E eu quero saber como que foi esse processo criativo, Lucas. Eu vejo que as suas criações, elas têm realmente, parece que sai de dentro, tem uma essência, você conta uma história. Quando eu começo, já acompanho seu trabalho há algum tempo, mas quando eu vejo, é muito artístico, sabe? Você, hoje, eu já te comparo com o estilista internacional, eu já vejo assim, essa grandiosidade que você tem bem assim, almática. Essa coisa da moda, da arte, ela vem comigo desde que eu era criança. Eu lembro que, eu acredito que a primeira memória que eu tenho de desenho, de contato com criação na minha vida foi dentro da igreja. Minha família é evangélica, então eu lembro de estar no colo das minhas tias e desenhando na Bíblia enquanto elas assistiam culto, sabe? Então ela vem desde criança mesmo, essa sede de criar, de poder executar essas criações, ela vem desde cedo. E aí eu comecei a estudar por livros durante, né, na época da escola, fiz cursos durante o ensino médio de costura, de modelagem, de costura, de modelagem, de corte, de desenho, e depois eu entrei para a faculdade de moda. Aí, assim que eu entrei na faculdade de moda, eu entrei no mercado de trabalho junto, que eu acho importantíssimo, sabe? Eu acho que tá ali dentro da sala de aula é um passo super importante, mas estar dentro do mercado de trabalho também é outro passo tão importante quanto, sabe? E aí a coisa foi indo e até chegar onde chegou, assim. E é tão interessante, como que você difere o comercial e dessa moda autoral? Como que você separa isso? Então, essa moda autoral, essa moda conceitual, ela vem mais para um lado artístico. Eu quero contar uma história, eu quero contar uma narrativa através de uma roupa. É como se eu estivesse esculpindo uma escultura, de forma mais detalhada, assim. Então eu trago aspectos que trazem partes dessa história, texturas, modelagem, e aí eu vou construindo uma linguagem a partir disso. É como se fosse escrever um livro, mas através de técnicas de arte, de moda e tudo junto. Como que vocês, nossa, né, Marcelo? Deixa eu perguntar, é o medo do fogo. E como que vocês dois, porque nós tivemos, teve uma orientadora, né, nesse processo todo. E como foi trabalhar, Sueli, com o Lucas nesse processo? É muito gostoso, porque como nós conversamos no nosso primeiro encontro, né, a parte 1, a importância de ser multidisciplinar, do conhecer as etapas, o chão de fábrica, de ter os experimentos, né? Sim. E quando o Lucas, ele trabalhando com tudo isso, ele participou de outros concursos antes também. E isso foi muito bacana, porque ele nunca desistiu, ele usava a cada momento desse para crescer, para se aprofundar. Então, trabalhar com o Lucas, assim, para mim era um sonho, ele sabe disso, né? Nós tivemos vários encontros, eu fui professora dele anteriormente, antes de ele migrar para outro curso e depois voltar para a moda. E eu sempre enxergava um potencial muito grande no Lucas, e eu sempre quis lapidar
E eu sempre falava para o Lucas, Lucas, nós vamos, porque nós vamos ganhar, vamos lapidar tudo isso, né? Ele sempre foi muito confiante. E talvez o momento assim que me deixou mais segura de que realmente nós ganharíamos esse prêmio foi quando o Lucas ele estava sentado no chão ali mexendo nas peças nesse processo dele de criação. Ele falou: essa é a minha melhor coleção. Eu sinto que eu estou podendo colocar tudo de mim. Essa coleção ganhadora, ele sentiu o desejo dela durante a pandemia, né, Lucas? Sim. Eu trabalhei numa confecção, marca de 44, modinha mesmo. Trabalhei de costureira por um tempo. E era aquela correria, era centenas de peças. E costura, 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 um monte de costureira. Era vendedor o tempo inteiro falando costura que a gente já vendeu, aquela coisa de Gente, olha que disparate, da 44 de para o confecção mundo. mesmo, O E fast fashion, o slow fashion, tudo caminhando junto. E eu sempre tive essa mania de. Eu sempre muito calado, muito tímido, mas eu tenho essa mania de comunicar com todo mundo. Então eu Verdade. comunicava muito com o pessoal do corte, eu conversava com o pessoal da modelagem, e eu via que tinha um descarte de tecido muito grande. Era assim, era sacos e sacos de tecidos que iam pro lixo. Mesmo com aquela espécie de modelagem que você tem o mínimo De De descarte. perda. o mínimo de perda, mas mesmo assim é uma perda grande, sabe? E eu via muito potencial naquele material. Eu via aquele material para além do sustentável. Eu achava bonito, eu achava rico. Falei que tinha recicling na É. estrada. Tem, Eu ele gosta achava muito rico. disso. E aí um dia eu pedi permissão deles, né, lá do pessoal da confecção, para levar um pouco desse material para casa. Então eu levei um saco de tecido para casa e aí eu comecei a trabalhar textura, comecei a inventar eu comecei a inventar esculturas, eu comecei a inventar texturas e formas para poder trabalhar com esse material. E a partir disso vai surgindo ideias. E eu tenho mania de andar com um caderninho. Aonde eu tô com um caderninho desenhando, rabiscando e desenhando. Eu tô É esperando. muito da alma dele. Muito. Tô na fila do banco, tô no ônibus, eu tô no Uber, eu tô desenhando, tô fazendo alguma coisa. E essas ideias vão surgindo e acabou que surgiu essa ideia da primeira peça, né? Que era uma peça que tem uma mochila de bombons, ela tem uma máscara, ela E o que você quer dizer com isso? Lucas, que eu acho legal quando a gente traz uma narrativa. Sim. Porque o que acontece? O comercial, porque hoje tem 25 anos que eu trabalho com esse comercial, eu e o Marcelo. E aí as pessoas que não estão dentro desse processo mais autoral, elas precisam ser educadas a trazer isso que você tem para, como se diz, Trazer a organizar a narrativa para que a narrativa pessoa para a consiga moda entender a sua delas. história. Para conseguir Isso, interpretar aquilo que você interpretar. criou, né? Me fala mais, assim, o que você quer dizer com, por exemplo, né, uma das suas peças, que você acha, não, essa peça aqui eu quis dizer isso. Então, essa peça em específico que eu fiz com os resíduos têxteis, essa primeira peça, ela veio a partir de experiências. De experiências que eu tive dentro da confecção, de experiências que eu tive com encomendas que eu pegava em casa. Eu lembro que um pouco antes de começar a trabalhar nessa confecção, eu peguei uma encomenda que era de um. Ele estava finalizando um TCC, um rapaz, e ele me encomendou uma máscara. Então, essa coisa da máscara, eu fiz essa máscara para ele de uma forma totalmente diferente. Ele queria uma coisa lisa, básica, de malha. E aí eu comecei a estudar e ver em outros desfiles, e ver em outros lugares, inventar modelagem a partir disso. Então, essas experiências, essas experiências em si, elas me guiaram para chegar no caminho dessa coleção, sabe? Então, eu nomeei a coleção como Coleção Experiências por conta disso. Por juntar várias experiências em uma peça só, em uma coleção só. E aí talvez a gente até te responde também agora, quando você perguntou o que é trabalhar com o Lucas. Talvez seja isso, as nossas diferenças, né? Nós somos tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais nos nossos sonhos, né? E eu também sempre enxerguei sempre possibilidades que nós podemos fazer e o desconstruir para construir. Você também é dessa escola, né? Com o primeiro Sim. evento que teve Recicle, foi o seu grupo na universidade, né, na faculdade, que vocês desenvolveram. E com o Lucas, o gostoso é isso, talvez seja esse lado dele
que ele é tão sensível para poder criar, tão tranquilo, e eu sou muito explosiva. Então, ele acaba me dando muita segurança, por eu sentir, ele me passa segurança, sentir que ele está seguro no que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Sabe. E aí eu poder só ajudá-lo, moldando, lapidando. Então, assim, é muito gostoso e muito prazeroso, né? E cada dia mais eu acredito. O Marcelo falou do nacional e até com uma pitadinha ali do internacional. Quando eu vejo o Lucas na passarela ou na criação ali, a gente consegue enxergar ele no cenário internacional em Nossa, eu breve. enxergo muito, assim, meu Deus. E vai acontecer. E Ai, eu muito em estarei lá, breve. eu estarei lá para te fotografar. Lu. Amém. E eu espero, Meu e olha que as sonho. nossas promessas a gente consegue. Consegue, Eu é disse verdade. para o Lucas, o nosso primeiro encontro, Lucas, vamos, eu vou te orientar e eu vou estar na primeira fila para poder te aplaudir. E assim eu estive, né, Lucas? Sim, mas eu falo isso não com aquela sede, aquela coisa assim, eu preciso estar no primeiro lugar, eu vou conseguir, eu vou derrubar todo mundo. É assim, é numa tranquilidade normal, sabe? as coisas vão Que acontecendo. São vão resultados. acontecendo, é. Lucas, mas agora vamos para a realidade. Really. Mas era sempre Por Não, que você não estava na realidade? Porque a eu estava minha falando de realidade- é um mundo maravilhoso, mas ele é no fantástico, nosso mas ele é mundo é real. maravilhoso, mas para a realidade que não pertence a um coletivo, para nós que trabalhamos formiguinhas da moda, né, Sim. operários da moda, é uma outra história. Eu te vejo como artista. Para mim, um designer, né, que monta toda essa coleção, essa narrativa que a Graça colocou, para mim isso é arte. Você, como artista, se sente reconhecido dentro da cultura? Porque a minha pergunta é essa: moda não é cultura. O que você me diz sobre isso? Moda não é cultura, eu concordo com isso. Eu concordo que às vezes a gente usa o termo arte para justificar a moda, porque a gente tem muito essa impressão que a moda é aquilo que tá no shopping, tá na loja, tá nos lugares. A gente quer trazer a moda para um lugar mais valorizado. Quando a gente compara a moda com arte, sabe? Quando a gente usa esse termo arte para comparar com moda. Eu acho que eu falei de forma confusa, mas deu para entender, não deu? Mas eu não lembro a sua pergunta. Eu não entendi. Não, Alexander McQueen, Sim. você acha que não é cultura, que o que ele faz não é uma arte? O que ele faz é uma arte. Mas não deixa de ser moda por conta disso. Ele quer saber sobre o reconhecimento. Você se Por que sente você não pode ser enquadrado reconhecido? como cultura, sendo que quando você pensa num... Vamos pegar Rio Grande do Sul. Se você vê uma pessoa estilizada com a bombacha, etc., automaticamente você não faz uma referência ao Sul de uma forma geral? E acaba sendo o quê? Cultura? Cultural? Ah, você fala essa coisa de eu levar Goiânia, Goiás, como identidade própria minha. Não só, eu falo você como representante da moda, fazer parte da cadeia de moda e de repente não ter acessos, por exemplo, a qualquer tipo de lei de incentivo porque você não é cultura. Isso é verdade. É Recentemente, essa parte que eu quero ouvir de você. recentemente eu ando muito atrás desses editais de lei de incentivo. E aí tem todos aqueles protocolos, e aí tem arte, tem música, tem todas aquelas coisas, mas não tem moda inclusa ali. Eu acho isso um pouco injusto, sabe? Eu acho que a moda em si, ela não precisa se justificar como arte para estar enquadrada dentro de um edital como esse, sabe? Eu acho que é um pouco injusto, talvez eu tenha interpretado de forma um pouco errada, mas eu acredito que é isso. Mas você interpretou exatamente o que o Marcelo gostaria de interpretar. Porque às vezes nós temos que nos adaptar à moda, trazendo cultura e arte para a moda, para que a gente consiga entrar em um edital. Então, por isso a gente sempre pergunta a questão moda é arte, né? E como que nós vemos isso? E a gente consegue trabalhar junto, mas talvez o Marcelo, ele pega tanto isso, porque ele
às vezes gostaria que a gente entrasse no edital simplesmente porque ele é um edital de moda, e não porque é uma moda que nós trouxemos a cultura e a arte para que ela se tornasse Exatamente. viável, né? Ou Politicamente, aceita. ou aceita ali. Então, é nesse sentido. Isso realmente entristece, mas é possível a gente caminhar, como você mesmo citou a questão do Sul e a questão de Goiás. É possível a gente poder trabalhar junto para que juntas a gente consiga conquistar e talvez ela se fortaleça. A gente precisa desse nome, desse reconhecimento. Porque as Precisa. pessoas vão muito, quando fala moda, né, o viés comercial. Começar exatamente. E eu não vejo apenas nessa parte. Claro que ela existe, ela é importante, é a sobrevivência para quem pensa em marca, né? Você que está Sim. entrando nesse métier, você vai ter o seu conceitual, mas você vai ter que ter o venda rápida, né? O comercial. Mas como artista, se eu estivesse na sua posição, eu ficaria muito chateado, porque se nós que estamos começando, nós precisamos de algum tipo de incentivo, nós Precisa exatamente. precisamos, sabe, ter algum tipo de acesso. Aí você abre qualquer edital, aí o pessoal fala assim, mas não tem ninguém, né? Sobrou tanto, né? Milhões e etc. Mas tenta, você não vai ser contemplado, você não faz Talvez parte. a gente tenha que unir. Quando nós falamos do concurso, do Sou de Algodão, o que foi bacana, que um tempo atrás, quando ele começou na verdade começou com um movimento, Sou de Algodão, as perguntas que eram feitas era sobre o uso do algodão, e as pessoas, elas linkavam isso somente à roupa de cama. Roupa de banho, cama, mesa. Só que, na verdade, esse uso, todo mundo já usava as camisetas, as roupas, o denim, e não percebiam que estavam usando. E aí, com esse movimento, passamos a usar, desenvolver coleções inspiradas no algodão. E essa sua colocação, Marcelo, eu acho muito pertinente, muito bacana essa pergunta, porque talvez esse movimento também seja necessário se fortalecer, assim como o Sou de Algodão fez, criando esse evento. E quando ele criou tudo isso, desde o primeiro, o segundo, o Lucas foi o ganhador do terceiro, já estava bem forte essa questão do uso do algodão, e a gente entender sobre a questão da sustentabilidade, a questão de quanto é importante o uso do algodão para um tecido respirável, sustentável, tudo isso. Então é bacana, mas começou de um movimento. Quando você fala da questão cultura com a moda, talvez a gente tenha que fortalecer mais esse movimento, né, Lucas, da moda. Mas por isso até o Lucas é importante ele estar aqui hoje. Ele, assim como outros designers goianos, esse fortalecimento, porque é possível sim nós fazermos, não trabalhar só com a questão, como a gente colocou, confecção. A confecção nem sempre ela retrata uma tendência de moda, uma moda autoral. E os designers, eles estão aqui para isso, para mostrar todo esse potencial criativo da moda. Então, quando a gente fala com um grande talento como o Lucas, que ele é um design autoral e um design completo, por isso eu tenho certeza que logo ele estará nas passarelas internacionais, e ele vai ser, esse grande nome, assim como outros, que possam trabalhar esse movimento, para mostrar muito mais, porque a gente sempre foi muito baseado em Goiás, no agro, na cultura, em tudo isso. E a gente sempre falou-se em polo de moda, mas enquanto, na verdade, nós somos polo de confecção, né? E esse movimento talvez comece com essa geração. Nós já tivemos muito forte no passado a moda. A moda, enquanto ela não era tão fácil de ser copiada, né, no passado. Então, a gente tinha, assim, grandes talentos, quando nós falamos dos grandes eventos de moda que nós tivemos no passado em Goiás, e eles eram verdadeiros como eventos de moda. Hoje nós temos grandes eventos de confecção. E nós somos um grande potencial. Então, para nós, talvez seja muito fácil, hoje, a gente fazer isso se tiver essa união, porque nós somos conhecidos como polo. E agora a gente mostrando que nós temos esses designs que são muito competentes e são muito promissores, a gente mostrar que essa questão da moda, a moda autoral, que ela une cultura, ela une arte,
mas ela se soma a elas. Ela sozinha, ela é muito forte, né, Sueli, Lucas? como que você vê a moda autoral brasileira num todo? Eu acho super bacana, porque eu sempre falo assim, nós somos a moda brasileira, nós somos a moda goiana. Ela é muito rica, ela veio de muito lá de trás, ela é muito poderosa, ela é muito forte, sabe, a moda autoral. E a gente começa a falar desde ali, lá de trás, vamos lá, desde a Chita, quando nós estivemos ali, gente, que coisa mais linda, sabe, que era um tecido de algodão, né, usado ali, que foi criado a chita, chitinha, chitão, exatamente para cobrir imperfeições e foi criando looks tão maravilhosos. O Andy mesmo usou ali para a moda, criando uma moda autoral única e que foi se disseminando e foi despertando o desejo. Então, a moda autoral, ela é tão bonita quando ela vem, que ela desperta o desejo de se usar. A gente vê talentos em vários lugares e que a gente vai buscando ali quando eles trabalham essa moda única, essa Eu tive a identidade. oportunidade de ver muito Exatamente. isso na Farm, em Nova York, em pleno inverno, e a coleção coloridíssima. E uma das vendedoras falou assim, que as pessoas queriam ver cor nas ruas, e através da Farm, né, em Nova York, elas ficavam mais alegres. Então, assim, a moda levando algo diferente, Isso. né? E a Um moda autoral, olhar ela é possível fazer diferente. isso, porque você cria um desejo, né? E não você ser um escravo de uma tendência. Sim. Mas é onde que a gente, nesse momento, a gente consegue unir através da moda autoral o estilo, né? Então, e assim, era muito abrasileirado, mas assim, tinha um toque, né, com os tecidos diferenciados, mas assim, você olhava aquelas tramas e assim, gente, é muito gostoso de E se a gente ver. consegue E o reconhecer a mundo todo, brasilidade, né? isso, é porque no mundo todo cinza, você pegar e ver algo assim tão colorido em pleno inverno, as pessoas estão amando, E sabe? no Brasil tem isso, tanto a diversidade quando a gente fala, mas quando a gente trabalha com os designs autorais e que eles criam, eles não perdem essa alegria. Lucas, ele criou agora para o carnaval, inclusive, Eu né? vi, que lindo! E assim, aí a gente consegue ver como é possível você trabalhar em cada momento de acordo ali com o que está acontecendo naquele momento. E o Lucas trabalhou com a explosão de cores maravilhosas, sem perder a essência dele, dessa questão de ele ressignificar um tecido, ressignificar uma sobra, e ele trabalhou ali uma explosão de cores, né, Lucas? Sim, recentemente eu tive uma parceria com a Marina Sena, no clipe de carnaval. Tava em São Paulo, o stylist dela entrou em contato comigo e solicitou algumas peças para gravar esse clipe. E para mim foi assim uma honra a Marina ser a primeira grande artista a usar uma peça minha, assim, porque é uma artista que é referência mesmo. Eu gosto muito do trabalho dela, a música dela é maravilhosa, ela tem um posicionamento muito bom, assim, com relação a redes sociais, a tudo, a vida, e eu admiro muito. E foi a música mais tocada no carnaval, eu que gosto de sair, eu que gosto de ir pra rua, fui nos bloquinhos de carnaval aqui de Goiânia, tudo, foi nos barzinhos que tinha, e todo lugar que tinha, quando Como foi para tocava você essa... ver a sua arte ali sendo demonstrada num dos maiores eventos, né, brasileiros nesse contexto? Então, quando tocava essa música, era a música que todo mundo parava pra gritar e cantar como se fosse a música do carnaval mesmo, e foi a música do carnaval. E eu fiquei muito feliz e honrado por participar desse momento. Eu acho que foi aquele momento, assim, que eu parei pra pensar e falar assim: "Cara, sabe aquele sonho de infância? Deu certo", sabe. Eu acho que a gente conseguiu atingir, eh, a gente conseguiu atingir um público bom, sabe, com isso. E foi gratificante. E Mas re falando de referencial, desculpa te interromper, eu quero pegar uma fala sua, porque com as professoras, né, de moda e etc, eu sempre pergunto e acontece, mas tem a ver com isso que você está falando, de chegar, né, ou começar a atingir. Você como um aluno de moda, eu já sei que você já furou a bolha anterior aos seus colegas, por exemplo, porque Sim. você já, né, pilotava uma máquina, já estava dentro dessa parte mais comercial e etc.
academicamente falando, a cada 6 meses é despejados artistas como você no nosso mercado. Sim. Como você enxerga esse aproveitamento? Porque você hoje acaba sendo algo não inédito, mas como eu posso dizer? Contemporâneo. Não, Não. eu quero dizer assim que ele conseguiu, né, eu imagino como peixinhos sobrevivendo à natureza, sabe, milhares de peixes, mas apenas pouquíssimos conseguem chegar à fase adulta. Sim. Como estão os seus colegas de classe? Você ainda tem contato com eles? Eles estão na área? Como você enxerga esse processo? Você acha que existe esse mercado para vocês aqui em Goiás? Existe. Eu tenho contato com meus amigos da época da faculdade. A maioria trabalha com moda, os que não trabalham com moda trabalham com outras áreas ou estão fazendo outros cursos. Mas, assim, eu tenho amigos de faculdade que hoje em dia têm reconhecimento regional mesmo, sabe? De ter uma marca grande. Por exemplo, eu estudei com a Marissa Tamar. A Marissa, hoje em dia, ela tem Seu ateliê? um ateliê de vestir de noiva, assim, e hoje em dia ela concorre com marcas grandes, assim, a nível nacional. Eu tenho amigos que abriram lojas em 44, eu tenho amigos que é stylist. E eu acho que vai mais por esse lado da persistência, sabe? De não desistir, de continuar. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu ouvia de professores, de amigos, de pessoas que trabalhavam, aquela coisa do tipo assim, é impossível você viver de desenho. É impossível você ser estilista e trabalhar com desenho. E hoje eu falo com muito orgulho que eu pago minhas contas com o dinheiro do desenho. Eu trabalho no ateliê de vestido de noiva, lá eu sou desenhista. Trabalha no ateliê de noivas também? Trabalho. E faz coisas maravilhosas. Trabalho. E eu sou professor de desenho de moda também. Eu dou aula particular, dei aula no Senai um tempo também. E aí, atualmente, eu tô nesse ateliê. Aí lá eu faço parte da equipe do comercial. Então, vai a vendedora, é atendimento agendado, aí vai a noiva, vai a mãe da Você noiva. cria E vou desenhando até chegar na ideia que a cliente. exclusivos. Exclusiva, exatamente. Olha. E aí eu acompanho o processo por um todo. Faço parte dessa coisa de supervisionar mesmo, sabe? Eu acho que isso vem desde a época que eu trabalhei no shopping também, que eu trabalhei um tempo na Riachuelo, fiquei 1 ano e meio trabalhando na Riachuelo. Eu fui visual merchandising lá, então eu cuidava de uma equipe. Gente, é uma trajetória É. desde o forno da tia na Você perguntou igreja. uma coisa pra mim, eu falo 30, né? Mas é porque tudo isso completa essa trajetória do Lucas, né? E quando você pergunta, Marcelo, você fala, quando você perguntou para o Lucas, as universidades colocam várias pessoas como você, talvez seja exatamente, colocam pessoas que se formam, mas que não é um formador como o Lucas. É isso que é a diferença da perseverança. E você sabe uma coisa que torna esses meninos grandes talentos? A humildade de não escolher, querer chegar como eu sou uma estrela, com aquela Imponência imponência, toda. usar outro nome, imponência fica mais sofisticado até, de se chegar ali. Por exemplo, o Lucas teve como colega dele estagiária, uma das estagiárias, ela tinha ganhado o primeiro lugar de um prêmio Sim. aqui. E ela estava lá com ele, como estagiária dele, nessa coleção que ele desenvolveu. E assim como outras pessoas, né, Lucas? Então, isso é bacana, esse coleguismo, quando você Essa pergunta, irmandade entre essa os novos. entre eles, de um dar a mão para o outro, de outro ajudar, de ficar até de madrugada ali, um ajudando o outro, sem, sabe, não é porque, ele vai aparecer, eu não sou, eu fui ganhadora, não, vamos junto, eu tô aqui para te dar a força para você poder ir. Você fala assim, tantas áreas que eles trabalham, como visual merchandising, como chão de fábrica, desenhando. O que entristece, e eu tenho certeza que o Marcelo coçou ali para poder falar, a língua dele estava coçando, poxa vida, se você é um designer autoral, a gente está falando ali, você é um ganhador, e você não consegue, com o seu nome, com a sua marca, né, sozinho caminhar, você precisa trabalhar para alguém. Você queria perguntar isso, não queria? Tenho certeza. Às vezes eu quero entender como que isso acontece. né, Essa pra quem pergunta tá por acontece com trás. frequência pra mim. As pessoas falam assim, Lucas, mas você tem tudo, por que que você não abre uma marca? Por que que você não abre uma loja? Por que que você não faz isso? Mas eu falo como processo meu.
como artista, como designer, tudo para mim ele acontece de forma devagar, sabe? Eu não gosto de ir muito acelerado no processo. Então, por mais que demore, eu quero que seja do meu jeito, sabe? Então, eu tô trabalhando em outra marca, mas eu continuo fazendo pesquisas. Eu costumo fazer pesquisa pesquisa de mercado, sabe? Assim que eu fui aprovado eu ganhei o prêmio na Casa de Criadores, o primeiro lugar. Eu fiz uma viagem no começo do ano para mim poder fazer uma pesquisa de campo em todas as lojas concorrentes para saber como que funciona. Então eu fui como cliente. Eu visitei as lojas, eu provei roupa, eu Isso é eu muito olhei bacana. preço de roupa, olhei acabamento, olhei tudo certinho para ver como é que era. E eu sei que isso é um passo muito distante, mas é possível, sabe? É possível um dia eu ter uma loja lá em São Paulo e ter resultado de venda, sabe? E a mesma coisa eu faço aqui em Goiânia. Eu vou em shopping, eu vou em loja, eu vejo o preço das coisas, eu vejo o que tá vendendo, eu vejo qual que é a grade que tá saindo mais. E aí, essa coisa de ter contato, de ter conexões. Eu chego nos meus amigos e pergunto: o que saiu mais esse mês? E no outro mês? E no Dia dos Pais desse ano? O que você viu de diferença desse ano pro ano passado, sabe? Então, essa coisa, ela faz. Ela tem uma importância muito grande para que quando lá na frente eu realmente me consolidar como marca, eu ter minha loja, eu ter minha marca, isso vai fazer toda a diferença, E sabe? Lucas, a gente tem visto muito forte um movimento de grandes estilistas estarem em marcas, né, mais fast fashion, como Zara, Sim, Riachuelo, até agora, se eu estiver errado, vocês me corrijam, João Galeano parece que assinou um contrato com com a a Zara. Zara. Como que vocês veem esse processo? Eu lembro que quando eu tava na Riachuelo, a Moschino fez uma coleção com a Riachuelo. E eu gosto muito porque traz dois públicos totalmente diferentes, sabe? Traz o público da Moschino, que é aquele público que gosta de pagar um valor mais alto por um produto mais criativo, que a Moschino ela tem essa identidade meio irônica, meio parece coisa de supermercado, parece coisa de é, aquela coisa de produto de limpeza e ao mesmo tempo é um produto de moda. E dentro da Riachuelo, que é aquele público que gosta de uma peça mais barata, mais com um ar mais fashionista. E eu acho que trazer esses dois públicos juntos é super importante, sabe? Eu acho que um público, um público começa a conhecer o outro ao mesmo tempo. Eu acho tão bacana essa questão que você colocou, que você pontuou e que o Lucas disse agora, porque há muito tempo, quando a C&A, até que ela meio que desmistificou isso daí, ela usava o Sebastian, né? Use e abuse, Use e né? abuse. E aí, quando eu lembro exatamente quando veio o vestido rosa, a Gisele fez a primeira, quando mostrou aquela questão, a primeira campanha deles unindo eh, moda, né? Com essas lojas de departamento. E foi assim, anunciou num dia e no mesmo dia, quando abriu, esgotou. As Porque você lojas todas falou estavam. Gisele, porque assim, na época eu lembro que o Sebastião era o grande garoto Isso. propaganda, mas a Gisele, ela acabou assinando um contrato, porque assim, tudo ela esgotava em horas, Em né? horas. E aí foi quando veio que essa inserção e começou essa união ali de mostrar essa moda. E as pessoas começaram a perceber que mesmo comprando em loja de departamento, aquelas pessoas que desejavam muito aquilo ali, elas poderiam fazer parte daquele universo. Então, quando a Exatamente. gente vê uma Moschino, talvez eu não tenha condições de comprar uma peça, mas aí, de repente eu olho ali e consigo vestir numa loja de departamento. Então, a moda, nesse momento, ela consegue ser uma moda para todos. E eu, como a moda, eu vejo que a moda ela tem que ser, ela não tem que ser exclusiva para uma classe, né? Ela tem que ser possível, O né? Vamos colocar ali para mercado todos, né? é interessante, Sueli, porque o mercado hoje ele está girando em torno de experiências. Mesmo que eu vá na Ralph Lauren, eu não consiga comprar um produto X, mas eu tomo um café, eu sento e eu me sinto pertencente da Isso. marca. Eu Então, o que compro um que eu lenço, eu uso um perfume então e faço hoje as parte. grandes marcas elas estão trazendo isso muito forte e acessibilidade, experiência e acessibilidade a todos. Ô Lucas, eu senti a necessidade de falar uma coisa dentro da sua fala. E para mim tudo são oportunidades. Eu demorei mais de 25 anos para ser owner, para ser dono do meu passe, para resolver a minha vida. Porque eu sempre achei que se eu tivesse um escudo acima de mim,
uma direção, né, alguém que eu pudesse recorrer, seria meu campo de conforto. Isso nunca existiu. Não existe. É você por você. Então, assim, não que eu ache que hoje foi no tempo errado. Acho que tudo é o tempo de Deus e ele resolve tudo. Exatamente. Mas, assim, o que eu queria te dizer é que, tipo assim, eu ia te perguntar se você tinha algum medo. Porque, assim, sempre foi o meu grande medo, sabe? Assim, responder por tudo, por todos e por mim. Então, assim, eu penso que você, como artista, você passou o cavalo branco, monta e vai, sabe? Assim, não tenha medo. E se essa condicional é a que nos atrapalha, é o que sempre me atrapalhou, tá? Então, assim, como a Sueli colocou, né? Assim, você é um produto, um diamante bruto que vai virar um grande brilhante. E eu vejo você, assim, numa esfera nacional e internacional gigante. Estarei lá. Amém. Como se diz, a primeira fila, Sueli? Com certeza, né? Mas assim, Estaremos eu lá. queria entender uma coisa pra você. Tipo, goiano, vencedor de um concurso. Eu acho que vencer faz parte, mas assim, eu acho que ver a sua coleção numa grande plataforma deve ser algo É emocionante. emocionante. Esse processo pra você, a sua ficha já caiu com certeza, mas assim, eu quero saber assim, o que vem agora? Então, agora a Casa de Criadores ela tem 2 edições por ano. Eu vou participar da edição do final do ano, porque eu tenho um projeto agora entre abril e maio. É uma coleção cápsula mesmo, experimental. E vai ser isso mesmo, né? Então vai ser a primeira vez que eu tô fazendo um produto com essa intenção de venda. Pra mim poder entender o que o público tá, o que o público quer comprar, como é que o público vai reagir a isso. Eu andei, igual eu falei sobre essa coisa das pesquisas, eu andei pesquisando com outras marcas para saber como é que funcionam essas coleções. E aí tô produzindo essa coleção agora que vai sair para final de maio mesmo, E quando Goiânia vai ter a oportunidade de ver Lucas Casulo? Então, eu tenho muita intenção de trazer os mesmos desfiles da casa aqui para Goiânia, num espaço grande, porque é uma sede que eu tenho, sabe, de trazer, porque eu vejo que o pessoal daqui de Goiânia, os meus amigos, as pessoas que me acompanham, elas torcem muito por mim. Então eu sinto essa vontade de trazer esses desfiles em específico aqui para Goiânia. Então talvez trazer em um dia os 3 desfiles de uma vez, sabe? Eu acho tão bacana quando você fala, Marcelo. Talvez o resumo de tudo do Lucas, até porque ele não tem essa marca ainda agora, tudo isso, eu chamaria de maturidade. O Lucas, cada processo, cada etapa, ele não ter pressa, isso é muito importante, que vai se consolidando. E o Lucas, ele tem uma coisa que é tão diferente, que eu acho tão bacana, que quando nós estávamos lá na Casa de Criadores, eu estava quase infartando, né, claro, e ele sempre faz isso comigo, né, ele faz esse teste Hoje ele comigo, fez. porque ele é muito calmo, né, eu sou muito assim, realmente, o poder que ele tem, assim, a gente olha o Lucas nessa simplicidade no jeito de ser, mas da grandiosidade do talento que ele tem, isso é inenarrável, de como ele une pessoas. No dia que nós estávamos lá, tinha pessoas, apesar de ele ser da Universo, né, ele entrou como aluno da Universidade Salgado de Oliveira, mas lá nós tínhamos alunos de outras universidades, tá? Das outras IES daqui de Goiás. E quando o Lucas entrou na passarela, todo mundo gritou, não existia Não existia, assim. uma universidade somente, não existia a Universo, a Salgado, ou uma universidade, nós éramos um único coro, que a gente escutava, que eu acho que todo mundo assustou ali quando ele entrou, dessa grandeza, do quanto que tudo que ele estava colocando ali naquele momento era muito maior do que uma instituição, era muito maior do que um concorrente. Ali nós éramos um só, torcendo, né, Luca? Exatamente. Isso daí eu acho Gente, assim, eu tô eu até assim, me emociono, eu emocionada. também, Eu tô sabe? aqui Eu até emocionada. engasgo aqui de falar, que é tanto emocionante. E é tão bacana esse poder que o Lucas exerce, que quando o Marcelo falou, você tem noção do que é isso? Hoje você já consegue perceber isso?
Ali, quando o Lucas se apresentou depois de já ter vencido a Casa de Criadores, que ele apresentou sua coleção, e na última edição que eu estive com ele lá em São Paulo, né, nós podemos ter orgulho de falar que os outros desfiles, eles atrasaram porque faltava público mesmo, de verdade. Aqui a gente, já que a gente fala tudo aqui abertamente, né? Pra isso. Então, assim, realmente houve o atraso, não é porque estava acontecendo alguma coisa ali nos bastidores de errado, não. Quer dizer, nos bastidores, entre aspas, né? Porque não tinha público. O desfile do Lucas, ele começou pontualmente. Porque a casa estava lotada e tinha fila para poder entrar, não era, Lucas? Sim, tinha E fila. aí você fala assim, poxa, um goiano em São Paulo, quem que é? Casa lotada. Casa lotada, mas lotada mesmo. Tinha gente em pé para poder assistir o seu desfile, né, Lucas? Sim. A gente fala assim, como, sabe, é tão mágico quando o Lucas está numa passarela, é tão, assim, contagiante, que a gente só deseja sucesso. Sabe, eu tenho certeza que como vocês aqui também, e todo mundo que vai estar aqui ouvindo esse podcast, a gente quer ver ele brilhar. A gente tem tanta certeza, Ô, Lucas, né? peraí, na parte 1, eu não sei se foi ao ar ou se foi nos nossos bastidores, a Sueli contou uma história pra gente, eu quero entender agora, ouvindo de você. Meu Deus, o que contei? Não é fogo no parquinho, não, é só uma historinha mesmo. A Sueli disse que existiam uns telões, né? Ai, foi verdade. Aí, assim, existiam imagens que iam ser projetadas e etc. No concurso. E de repente começa o seu desfile, A tela em branco. um silêncio, um breu, um escuro. Por que que você resolveu mudar em cima da hora? Foi proposital. Só que ele não me avisou, tá? Gente, é surreal. Falar um pouco sobre o concurso em si. Você chega lá, todo mundo tá com um trabalho a um nível Muito alto. muito alto. Você não tá concorrendo. Imagina. Você não concorre com gente que tem um trabalho médio, baixo, sabe? Todo mundo ali tá num nível altíssimo. Então você chega lá, você vê gente que tá com fashion filme cronometrado com tempo de passarela, com fashion filme perfeito, sabe? Com aquela coisa incrível. E eu fui muito por intuição, porque eu tenho expectativa, eu tenho muito sonho. Eu sonho muito alto. Eu quero coisas muito grandes, mas eu não crio expectativa, sabe? Eu acho que pra mim, por esse exemplo do prêmio, o prêmio ele aconteceu, foi incrível, foi maravilhoso, mas se não tivesse acontecido, eu tava tão feliz quanto, sabe? Eu acho que Só de estar ali. Gente, eu tô Só tão de tá ali. emocionada, porque é a veia do artista. Só de Você estar muito ali já era E grandioso o suficiente, sabe? Eu acho que já era mesmo porque passo foram quase muito ali grande. 1000 inscrições de todas as universidades do Brasil, e ele está entre os 10 finalistas. Entre os Já era uma 10. grande vitória. E eu né? aproveitei muito o processo. A Sueli falou sobre os estagiários, e a Sueli conseguiu estagiários e eu fiz a coleção toda no Universo. Então foi muito bom porque eu consegui ensinar o pessoal, a gente teve uma troca muito boa. Eu lembro que a gente saía lá do estágio da faculdade, a gente ia pro barzinho beber, conversar, fofocar, a gente saía Isso ir é no bacana. shopping, então eu consegui aproveitar muito bem o processo, sabe? Eu sou muito desses. É muito pesado, é muita coisa pra fazer, é muita técnica, é muita costura, mas eu consigo rir e aproveitar o momento ao mesmo tempo. E é uma coisa que é tão gostosa, depois ele vai falar da tela em branco, tá? Porque ele quase me matou. Que é uma Eu vou coisa explicar a que tela em faz branco. toda a diferença. Não só visualizar o resultado final, mas o processo. Você O curtir processo, cada etapa, tem né? que Foi o que curtir. o Lucas sempre fez, o curtir. Gente, nós a vamos ter que última marcar coisa- a parte 3. A última coisa que eu pensava era no primeiro lugar. A última coisa que eu pensava era no prêmio. E o fato de ter utilizado a tela em branco foi por essa questão das artes visuais. A gente vai na galeria, a gente vê uma obra de arte, a gente vê uma escultura e sempre tem uma parede em branco. Então a tela em branco foi para representar essa parede branca das galerias, dos lugares que tem obra de arte, sabe? Então eu quis trazer essa visualidade de um produto de galeria para uma passarela. Por isso que eu resolvi usar a tela em branco. Mas a gente tinha mais uma coisa. Tinha os sons de máquina de costura. Eu podia
dia eu tinha abertura pra trilha colocar. que foi essa? Eu tinha abertura pra colocar a trilha sonora que eu quisesse. A gente tinha produtor de música pra poder fazer isso pra gente, mas eu decidi colocar o som de máquina de costura porque era o que eu ouvia o dia inteiro. Eu ouvi o dia inteiro o som da máquina de costura, de tesoura, de papel, então foi por conta disso. Foi arriscado, mas assim, Foi eu gosto muito sucesso. de seguir minha intuição, sabe? Mas você não parou pra pensar que você podia estar infartando a sua Orientadora? Porque assim, eu vou te falar por mim. Eu tô com meu fone de ouvido aqui. Eu fiz, deve ter rolado um ensaio, Rolou um ensaio. mas rolou um ensaio já dessa forma ou você mudou na hora? Na Eu verdade, na mudei, hora do ensaio que você mudou, né? eu mudei uma coisa. Eu tinha pedido pra colocar minha logo no começo do desfile e acabou que teve um atraso. Essa logo ficou mais tempo do que eu tinha imaginado. Eu até discuti com o dono do evento por conta disso. E falei assim, não, tira essa logo e deixa só o telão em branco. Então ficou só o telão em branco mesmo. Foi nesse momento, lá em São Paulo, que Lá ele em São mudou. Paulo, Mas a Sueli não tava no dia do ensaio. Foi. Eu cheguei mais tarde, eu cheguei no backstage já. Só que ele não me contou com aquela loucura toda de vestir, né, de tudo. Nem sei se foi de propósito que ele não me contou. Não foi de propósito, não. Mas aí a gente, naquela correria toda de vestir, aqueles looks, assim, é muita coisa. Na verdade, tinha muita informação ali em todas as peças do Lucas. Então, quando eu sentei ali para poder assistir, né, que eu fui enxergar porque por isso que a gente estava falando sobre a questão de etapas, de conhecer todas as etapas. No backstage, a gente vê uma peça individualmente. E no ensaio também, às vezes a gente ensaia com uma máscara ou com uma peça ou outra, mas você não desfila a coleção toda ali na hora do ensaio, nem sempre, né? Então, você vê peças individuais. E quando você consegue, ele como criador, ele conseguiu enxergar a coleção inteira na passarela. Nós íamos vendo ali cada peça individualmente sendo construída. E quando a gente viu aquele entrando na passarela e talvez com a expectativa como dos outros concorrentes dele, com imagens que se explicam, na verdade, os outros usaram o recurso visual do áudio para poder justificar a sua coleção. O Lucas, ele acreditou tanto na sua coleção que naquele momento ele não precisava daquilo dali. Ele queria que realmente a sua coleção, a sua inspiração fosse entendida, compreendida na passarela, né, Lucas? Sim, e a gente só enxergava, o foco foi a peça, foi a criação dele, a única coisa que a gente enxergava na passarela. Bom, os outros, né, eu enxergava o meu desespero total, tentando encontrar os olhos do Lucas para me responder por quê naquela hora, mas não dava para poder entender. E aí a expectativa veio dessa aposta tão grande que foi um risco que o Lucas, na verdade, ele sempre correu esse risco. Quando alguém pergunta se o Lucas tem medo, ele não respondeu a palavra sim ou não. Eu me atreveria a dizer que não. Não, eu não porque tenho medo, ele não gera essa expectativa, ele não... Se vier, ótimo, é isso que ele quer, é isso que ele gostaria. Mas se não for, tudo bem, isso daí vai servir para mim, para minha próxima. Porque se tem uma coisa que o Lucas tem é persistência, de nunca desistir. Como inclusive esse prêmio. O Lucas, ele tentou o primeiro desafio, o segundo. Ele foi ganhador quando ele foi para o terceiro desafio que ele fez aceito, ele ganhou. Ele nunca desistiu de nenhum outro. Porque eu não ganhei, porque é um concurso pequeno, um grande, porque alguém me chamou para ir aqui ou ali. Não, me chamou é porque querem me ouvir. Eu vou. Me chamou, eu estou pronto para poder estar ali. E ele sempre usa isso, né, Lucas? Cada um é um aprendizado. E ele nunca desiste. Então, eu respondo pelo Lucas isso. Eu sei que ele também vai responder, claro. Mas, assim, nesse sentido de que eu não enxergo uma pessoa que tem medo. Uma pessoa que se vê oportunidades. Por isso que ele vai muito longe. Lucas, assim, a gente vai finalizar, infelizmente, parte 3. Mas eu queria falar duas coisas. Paris te espera. Amém. E eu lá, fotografando. Amém, eu adoro. Segunda coisa que eu vou falar por mim, pela Sueli, você é a realização do nosso sonho. Ai, que lindo, gente. E eu falo isso, assim, emocionada. Por quê? A gente não teve essa oportunidade, até porque na minha época, quando eu quis fazer faculdade,
não existia o curso de moda. E assim, eu queria tanto fazer moda que eu, né, e mais 2 colegas inventamos um evento de moda, de uma moda inusitada. Isso em 95. E assim, eu segui por outros caminhos e sou super feliz e realizada por isso, mas isso que você faz tá muito dentro de mim. Então você muito me representa, eu amo o seu trabalho, e eu queria que você Obrigado. falasse, né, desse um recado para quem quer ser estilista, para quem está nessa área de moda. Eu diria pra seguir a intuição e não desistir, persistir, sabe. Eu sei que essa palavra às vezes a gente tem muita vontade de desistir, eu mesmo até, eh, sei lá, há pouco tempo, às vezes eu fico pensando nisso, mas assim, quando você tem um sonho, eu acho que é uma missão mesmo, eu acho que é missão. Não tem como fugir, tá. Se isso tá no seu caminho, não adianta você ir para o outro lado, porque essa coisa ela vem atrás de você e acontece. E é isso mesmo, é persistir e não desistir. E é isso. Sueli, Lucas, muito obrigado, gente, e até a próxima semana com mais convidados estrelados.